Agradecemos a explanação de Marcelo e de Vinícius. E de imediato vamos para o nosso último case do dia, com a experiência da Prefeitura Municipal de Canoas, que vai nos trazer o case sobre tecnologias disruptas para Smart Cities, que foi um dos indicados do maior encontro online de usuários DIS, o ESRI. É a última, né, então. Realizado em outubro deste ano. Para nos apresentar, vamos convidar o secretário municipal de Projetos Estratégicos, o senhor Odir Bacarim, e o diretor de Cadastro Técnico e Geoprocessamento, Daniel Covara Nunes, com o apoio de Lucas Cabral. Boa tarde a todos. Eu vou dar um apanhado geral do que é o GeoCanoas, que na realidade de tudo que foi apresentado aqui está dentro do GeoCanoas. A nossa secretaria lá tem um ano, e no serviço público, que eu também sou oriundo do serviço público, cada secretaria é um feudo, e cada feudo tem o seu senhor do feudo. O que, a partir do momento que a Secretaria de Projetos Estratégicos, todas as prefeituras, governo do estado, colega Marcelo, que me antecedeu aqui também, fomos colegas no estado, a questão toda é que se tu tem projetos estratégicos, tu não entrega as metas, consecutivamente tu não entrega o produto, não existe projeto estratégico. É só para a gente vir em seminários e apresentar que a gente fez isso, fez aquilo, você não chega na população. O nosso referencial do GeoCanoas, que ele já vem um processo anterior, não é dessa gestão, são de várias gestões, é um somatório, mas é principalmente do esforço dos colegas técnicos da prefeitura em fazer que com as questões todas de urbano, de habitação, de educação, de arrecadação, elas pudessem estar dentro de um contexto que a gente pudesse medir e que a gente pudesse dizer para a secretária da Educação, para o secretário da Fazenda, para outro não, isso para o secretário de Habitação, que não adianta a gente construir 20 mil casas do Minha Casa Minha Vida se eu não tenho infraestrutura, não tenho esgoto, não tenho rua, não tenho nem escola para que essas pessoas vão ao município. Não é a questão que tu tem que construir e ter as condições de bem atender aquela população. Canoas fica no meio da região metropolitana, ela está cercada, ela não tem onde se expandir, mas é uma área que tem, dentro do estudo que a Metroplan fez, uma área de alargue considerável. Então, temos que proteger. Antes o pessoal da Defesa Civil colocou aqui as questões de risco. Cada chuva que dá aqui, Canoas é uma área de risco, porque ela inunda. Então tem todas as questões de dique, as questões de bombas, e isto tudo estava desconectado. A questão do GEO, ele traz para dentro todo esse conjunto que o pessoal da Secretaria de Obras, da Secretaria da Habitação, eles têm que alimentar os sistemas. E nós, a partir dessa alimentação dos sistemas, conseguimos fazer o planejamento da cidade. A cidade é inteligente se ela é planejada. Se ela não é planejada, ela não é inteligente. Isso é óbvio. Pode dar o termo em inglês que quiser, de cidade inteligente, mas se ela não tiver planejamento, ela não é só um nome. Temos que partir do fato para a ação. Daí sim ela passa a ser uma cidade inteligente. A questão de Canoas, só exemplificando, depois o Daniel vai explicitar melhor, só um fato.
da questão que nós tínhamos 6 mil, déficit de 6 mil vagas da escola infantil estão fora da escola. Não tinha vaga, não tinha... Com o estudo que a gente fez do GEL Canoas, pegando o GEL e localizando onde é que estavam as escolas privadas, públicas, e nós em 2 anos zeramos esse déficit. Não tem criança fora da escola. Quer dizer, então o Ministério Público parou de nos cobrar. Por quê? É o papel dele fazer isso. O nosso papel é providenciar isso. Porque o pai daquele menino, daquela menina, a mãe daquele menino ou menina, não interessa se ela está numa escola pública, privada, interessa que ela está sendo bem atendida e dentro de um espaço pedagogicamente eficiente. É isso que a gente faz dentro do conjunto. Se a escola é privada ou pública, isso é uma outra questão. Eu tenho que primeiro atender isso. Então, assim, sem nós construirmos nenhuma escola, nós conseguimos rearranjar dentro das escolas que já existiam e das escolas que eram privadas e que tinham naquele entorno, naquele eixo, naquela região, naquele local. Então, assim, essa ferramenta do GEL, ele já é um governo digital. Depois o Daniel vai colocar a questão toda das licenças que a pessoa está na sua casa, entra no sistema online e verifica, eu quero colocar um instituto de beleza aqui, posso ou não posso? Ele já pode fazer, não precisa ir na prefeitura. Não é que a gente não queira que o pessoal vá na prefeitura, pode ir lá para tomar um cafezinho e tudo, mas se não é necessário enfrentar fila, tá atrás de um balcão para verificar se ele pode ou não pode abrir um instituto de beleza, uma lavanderia, ou o que for, porque isso tudo está dentro do zoneamento fechado com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque o GEL fecha todas essas questões. Eu não tenho que ir em cada secretaria para pedir um por um se eu posso, se eu não posso. Agora eu fui na Fazenda, agora eu vou em tal lugar. Isto, se eu não precisar ir em todos eles, e da minha casa eu conseguir consultar isso, isto sim é uma cidade inteligente. Então, assim, a ferramenta do GEL, ele vai propiciar a Canoas que tenha muito mais desenvolvimento. Depois, só na questão de IPTU, o Daniel coloca ali também, fica melhor. Recursos. Num levantamento deste ano, do ano passado para cá, só de inserção para dentro do GEL, foram 20 milhões de reais. Isso é um valor considerável. De ampliações, todo usando o quê? Não tem como em cada casa para medir, mas eu tenho o satélite lá em cima que enxerga tudo. Se ele enxerga desse ano, que foi construído no ano passado, para esse ano, o ano que vem já vai estar na taxa do carnezinho do IPTU para a pessoa pagar a ampliação que fez da sua casa. Se é regular, se é irregular, vai ter que regularizar. Então, assim, são ferramentas que tu consegue fazer com que a cidade realmente possa crescer ordenadamente e que tenha o seu desenvolvimento sustentável dentro daquilo que é proposto. Tá? Vou passar ao Daniel, que vai apresentar todo o conteúdo agora. Obrigado. Boa tarde. Então, dando continuidade às palavras do secretário, eu vou procurar compartilhar com vocês a implantação, a evolução e o contexto atual do GEL Canoas. E a referência, né, do trabalho que a gente desenvolve na prefeitura com o ArcGIS, propriamente dito. Certo. Bom, eu vou rapidamente fazer um resgate histórico do contato inicial que os técnicos do município tiveram com o ArcGIS. As primeiras licenças do ArcGIS em Canoas, elas foram adquiridas no início dos anos 2000, certo? Na época, era o ArcInfo, se não me engano, versão 8. Então, todo o processo de transformação
daqueles mapas antigos feitos em papel vegetal com nanquim, começaram a ser digitalizados, né? E foi nesses anos que foi implantada a nossa base cartográfica digital. Então, foi onde a gente construiu os primeiros registros de propriedade, né? E, a partir daí, a gente começou a utilizar a geotecnologia no nosso serviço de geoprocessamento. No início de 2009, a gente concluiu todo o processo de cadastramento, né? Foi feito um aerolevantamento e foi a primeira versão do nosso portal. Foi posto na web. Então, o GeoCanoas, na verdade, ele é datado de 2009. A gente utilizava ele internamente, mas na versão web, a primeira versão foi 2009. A partir daí, a gente conseguiu, então, implantar, né, o conceito do cadastro técnico multifinalitário. No momento, né, se utilizava para algumas aplicações muito restritas. Não se atingia todos os segmentos da prefeitura. Então, mas já nesse momento, foi feita a primeira revisão do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Canoas. Então, todos esses dados, os parâmetros urbanísticos do Plano Diretor, eles foram parametrizados, né, dentro do GEL, e a gente já publicou, naquele ano mesmo, o mapa do ordenamento urbano. Então, era possível obter as diretrizes urbanísticas, por exemplo, de um projeto, clicando no lote, no GEL. O mapa cadastral também ele foi publicado naquela época e a gente conseguiu implantar uma rotina de atualização da base cartográfica com base no sistema tributário, né? Então, a gente replicava essas informações num banco de dados geográfico, certo? Então, claro, era muito trabalhoso. Se fazia, na verdade, um retrabalho de pegar todas aquelas informações que já estavam inseridas no banco de dados do tributário da prefeitura e replicava isso para o banco de dados geográfico. Mas, desde o início, com as primeiras licenças, sempre houve uma preocupação da prefeitura em treinar o pessoal, né? Então, os técnicos que faziam antigamente os desenhos à mão, eles fizeram um curso de ArcGIS, né, e passaram a desenhar, né, a vetorizar diretamente com o uso do software. Então, nessa altura, a gente já utilizava o ArcView na época, a versão era 9.3, e nós já tínhamos uma licença de ArcGIS Server, certo? Então, essa rotina de atualização, ela durou mais ou menos uns 8 anos. E, claro, a gente sabe que a dinâmica de uma cidade, ela não acompanha aquelas informações oficiais que entram no município através de um projeto na Secretaria de Habitação, passa pelo GEL e abastece o sistema tributário. Muito mais dinâmico. Então, a gente perdeu muita informação. A cidade real estava muito distante da cidade oficial. E Canoas teve um acréscimo muito grande de população, um adensamento grande populacional e também de empreendimentos, né? Então, a alternativa que a gente escolheu à época para poder atualizar tudo isso foi adquirir imagens de satélite, como foi colocada pelo secretário, e vetorizar, né, esses lançamentos clandestinos a partir da imagem de satélite. Então, aí se deu início da parceria com a imagem e com a Codex, né? Então, à época, o nosso TR ele foi composto por 4 itens, que foi a atualização das licenças. Então, a gente adquiriu uma licença do ArcGIS Enterprise Advanced, migramos todas as nossas licenças antigas de ArcGIS. À medida que eu for falando, eu vou tentar colocar para vocês assim cada um dos apps utilizados e das versões utilizadas para ficar mais dinâmico, tá? Eu vou tentar passar bem rapidamente isso aqui para depois mostrar para vocês no portal como é que é cada uma das aplicações que a gente desenvolve. Bom, muito bem. Então, aqui nós temos alguns resultados, né, que foram obtidos depois dessa parceria, né, entre os quais utilizar como uma ferramenta de planejamento, fiscalização, coleta e divulgação de dados. Então, os técnicos municipais, eles utilizam, né, dentro da sua secretaria, o ArcGIS, né, através da web, como uma forma de planejamento, né, no sentido de antever um fenômeno, consulta de viabilidade, onde o cidadão ele pode, identificando o seu imóvel no mapa do município, saber se ele pode ou não empreender, né, um determinado estabelecimento. Depois a gente vai ver exemplos de como é que isso funciona na prática. O monitoramento das necessidades constantes da população. Aí temos o caso da educação citado pelo secretário.
e a democratização da informação. Todas essas informações elas estão disponíveis no portal. Então, nós temos no nosso portal em torno de 20 áreas. A gente dividiu todos os nossos dashboards em 20 áreas, né, de acordo com a temática de cada uma, e com a parceria do pessoal que está lá na ponta da secretaria, que são os grandes provedores de informação para a equipe do GEL. Então, aqui, só uma questão assim, conceitual sobre o GEL Canoas, né, que é essa referência do planejamento de todas as áreas da gestão municipal. Então, aqui, só algumas imagens a respeito do conteúdo do nosso portal, né? Então, além de mapas, ele conta com infográficos. Ali a gente pode ver a utilização dos base maps do OpenStreetView. E essa aqui é a arquitetura do nosso sistema depois dessa implantação, né, dessa atualização que foi obtida com a parceria com a Codex. Então, nós temos na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos a equipe que trabalha, né, diretamente com o ArcGIS, certo? O grande provedor de informações de propriedade, principalmente, né, dos imóveis municipais, é o sistema da Fazenda. Então, a gente consome as informações da Fazenda. Por exemplo, né, uma verbação de matrícula, um contribuinte comprou um imóvel de outro. No momento que ele averba essa matrícula na prefeitura e é atualizado no sistema da Fazenda, né, para direcionar o carnê do IPTU, a gente integra essa informação com o nosso banco de dados. Nós temos um data center que é gerido pelo Canoas Tech, representado hoje aqui pelo diretor de aplicativos Gustavo Pacheco, que é nosso parceiro desde o início, né, da implantação do projeto. Então, o nosso ArcGIS Server foi instalado, né, e está hoje hospedado dentro do data center da Canoas Tech, e o Portal for ArcGIS, que é uma das ferramentas que a gente utiliza e que torna possível o uso, né, de nossas informações do nosso portal na web. Então, só voltando lá à nossa contratação, né? Então, a gente teve treinamento, isso no início de 2017, atualização das licenças, aquisição de imagens de satélite e suporte. Então, toda essa equipe passou por treinamentos. A gente ainda conseguiu inserir nos treinamentos um servidor de cada secretaria, né, dessas que foram atendidas primeiramente para desenvolver as aplicações da segurança, do desenvolvimento urbano, do econômico, da própria Canoas Tech, da Fazenda. Né. Todos esses servidores fizeram o curso conosco, né, o treinamento conosco, para poder utilizar e também editar com o uso da ferramenta. Então, entre os destaques assim do nosso portal, a gente tem um espaço para o meio ambiente, outro para a educação. A gente vai mostrar para vocês dois níveis, tá, de utilização. Um que é para o consumo do público externo, que está disponível no portal, e outro que é utilizado como uma ferramenta de gestão, que são os técnicos que utilizam através de usuário e senha. Então, tem as aplicações do desenvolvimento econômico, urbano, a consulta de viabilidade, que vem a seguir, plantas de loteamentos. Canoas, pela quantidade de empreendimentos que foram licenciados, né, e que ainda estão por ser licenciados, muitos universitários, além de técnicos profissionais, entram em contato conosco, ou entravam, né, para solicitar informações de plantas, de loteamento antigo, enfim, dos mais variados tipos de informação, em DWG, em Shapefile, enfim. Essas informações elas estão disponíveis para download diretamente no site. Tá? Então, hoje em dia, até aqueles que não conhecem ainda o nosso portal, entram em contato com a prefeitura, a gente pega e indica para eles aonde buscar essas informações. Dados de infraestrutura, então, a gente consegue integrar informações do Estado, da Petrobras. Vocês podem ver depois que a gente consegue trazer informações de oleodutos, gasodutos, antenas de transmissão. Então, tudo aquilo que é desenvolvido na plataforma ArcGIS e é publicado, a gente consegue buscar, inclusive, através do ArcGIS Online. Certo? E a certidão de zonamento também é um dos documentos que a gente conseguiu tornar possível a emissão através do portal.
Antes, isso era obtido através de uma taxa. Então, o contribuinte tinha que pagar uma taxa, guardar alguns dias para obter uma certidão de zonamento, que é um documento necessário para aprovação do projeto. Hoje em dia, com um clique no mapa, ele obtém essa certidão, né? Então, sem taxa, sem tempo de espera, né? Então, esse é um dos objetivos, né, do portal. Consulta de viabilidade. Eu vou deixar rodando aqui o vídeo de como é que é o funcionamento enquanto eu falo. Então, esse mapa do ordenamento urbano, ele conta com todos os parâmetros urbanísticos do plano diretor, urbano e ambiental. Isso é informação de impacto, de porte do empreendimento, está tudo parametrizado. O que o profissional, ou o munícipe, ou o cidadão que quer fazer a consulta precisa? Indicar a localização do imóvel, ou com cadastro imobiliário, ou procurando no mapa, digitar ali o número do CNAE, que é a atividade econômica, ou escrever, né, qual é a atividade, seja elas quais forem, pode inserir, sei lá, 3, 4, 5, 10 atividades, e gerar o relatório, né? Aí vai ter a certidão, que é esse documento aqui, que também compõe o processo de licenciamento de empreendimento e de alvará. A certidão de zonamento também é obtida através do mapa do plano diretor, né? Então, esse aqui é o mapa do desenvolvimento urbano, do zoneamento urbano, desculpa. E esse é o mesmo processo, quase o mesmo processo para obter a consulta de viabilidade, se utiliza para a certidão de zonamento. Só que esse já é um documento, né, que ele traz todos os parâmetros ali de localização, parâmetros urbanísticos. Então, como é uma certidão, um documento, é preciso entrar com o CPF, né, válido, ou um CNPJ, se for pessoa jurídica, telefone, colocar o nome, e vai gerar a certidão. Tem também um código validador, que é conferido pelo técnico da prefeitura quando recebe essa certidão, para verificar a veracidade do documento. Então, está ali quem emitiu, todas as informações, ali a zona, né, de uso. Esse aqui é o documento. E aqui alguns usos diversos do GeoCanoas, tá? A gente tem as imagens de satélite, não é imagem de satélite, a gente tem um aerolevantamento de 73, que a gente fez um mosaico, tá? E georreferenciamos. E colocamos à disposição como um acervo de imagens, junto com essas imagens que foram adquiridas nos últimos anos. Então, é bem interessante, né? Porque isso, inclusive, resgata uma memória afetiva do cidadão, porque a ideia, né, é expandir o uso do GeoCanoas para todos os munícipes. Então, a gente tem algumas atividades que a gente faz, principalmente através das escolas, que é para inserir o uso do GeoCanoas para a população em geral, para que não fique limitado só ao uso técnico, né? E é possível. A ferramenta, as características atuais dela é muito intuitiva. Então, a nossa ideia é que o alcance seja o maior possível. Então, aqui tem um histórico de imagens. Esse foi um trabalho que a gente realizou para identificar quais eram as áreas do município que demandavam a construção de escola ou ampliação. A gente fez todo um levantamento dessa demanda de matrícula, tá? Conseguimos praticamente zerar o déficit de matrículas e diminuir muito a compra de vagas. E aqui é um dos resultados, né, que se obteve através do uso do GEL. Então, desde quando a gente iniciou o processo de vetorização, né, das edificações comparadas com as nossas informações cartográficas dos imóveis licenciados, a gente conseguiu identificar todas as diferenças prediais desde 2017. E isso teve um impacto significativo na arrecadação. O IPTU de Canoas, em 2016, era 55 milhões. Em 2017, no primeiro ano pós-implantação do novo GeoCanoas, vamos chamar assim, ele subiu para 69 milhões, 2018, 89 milhões, e eu confirmei esses dados com a Fazenda, né? Só de lançamento clandestino dá em torno de 40 mil metros quadrados de área. Fora aquelas áreas que não tinham cadastro, que a gente conseguiu identificar o proprietário também através da imagem e disponibilizamos isso para a Fazenda.
Então, isso aqui, na verdade, não é aumentar imposto, né? É apenas buscar uma justiça tributária, né? Não é justo eu ter o meu imóvel com a minha construção regular, licenciada, e o meu vizinho do lado com a mesma situação predial, pagando menos da metade do imposto. Então, esse foi um problema solucionado através do GEL. Bom, eu vou abrir, então, rapidamente o portal aqui e mostrar algumas aplicações para vocês. Bom, então, essa é a tela de abertura do portal. No menu de cima, é onde os técnicos fazem o login para acessar a parte interna de uso exclusivo dos técnicos da prefeitura. Esse carrossel de mapas no centro aqui são aqueles mapas mais utilizados. Ó, observem que não somente o mapa do ordenamento urbano aparece aqui do plano diretor, que é lei, né? Mas também o sistema viário hierarquizado, o mapa topográfico com todas as monografias de marco. Tá? Aqui, que nem eu falei, ó, esse da imagem de satélite, ele é muito acessado pela população, equipamentos de saúde. E abaixo, a gente tem aquelas 20 áreas que eu citei anteriormente, né, onde tem várias aplicações distribuídas nessas áreas. Vamos pegar uma como modelo rapidamente aqui, ó, o desenvolvimento urbano, ali, urbanismo e habitação. Então, aqui é um uso prático do Store Maps, certo? Através do Journal. Então, aqui a gente colocou um vídeo instruindo o cidadão a utilizar essa ferramenta. Tá? Então, eu já mostrei para vocês como é que funciona, mas aqui é só clicando aqui, você obtém a consulta de viabilidade. Pode baixar. Aqui estão disponíveis os loteamentos, né? Com o mapa base é a imagem de satélite, podem ver que ela está destacada ali do mapa base oferecido pela plataforma, né? Então, todos os loteamentos estão aqui. Então, entrando no loteamento, se obtém o PDF, né, da origem, certo? Vamos para outro que o tempo está escasso. Bom, tá, então, esse aqui, os demais, eu recomendo, então, que vocês utilizem em casa, verifiquem, que eu gostaria de mostrar alguns internos de uso exclusivo da prefeitura. Esse aqui é o histórico de imagem, tá? Ó, aqui é a imagem de 73, olha que interessante, onde tinha o hipódromo em Canoas, no bairro Matias Velho, como era a época e como é agora, né, com a expansão urbana. Lucas, coloca numa aplicação interna para nós ali, qualquer uma. Ó, esse aqui já é uma versão 2 do dashboard que a gente criou para as escolas. Então, a ferramenta utilizada aqui foi o Operation Dashboard. Então, os pontos vermelhos são as matrículas, tá, dos alunos que vêm da educação infantil. Clicando num aluno, clica num aluno aí, por favor. A gente já tem um raio de 1 quilômetro e as escolas que são indicadas para que ele seja matriculado, certo? Depois, ali do lado, tem as direções que vão envolver também as rotas. Isso a gente não desenvolveu ainda porque a gente quer também mensurar as informações do transporte escolar, do transporte coletivo e a pé, para ver o que é mais adequado para aquele aluno. Então, está em desenvolvimento. Mas isso é uma versão 2, né, do estudo que foi feito ano passado para implantação e expansão das escolas. Mais um rapidinho ali, Lucas. Pega dos imóveis públicos ali. Bom, esse aqui, ó, eu faço questão de mostrar para vocês, porque é todo o inventário dos imóveis públicos do município, né? Eu acho que sem essas informações é difícil um gestor público empregar a sua política, né? Esse inventário de informações públicas. Então, a gente tem todos os imóveis do Estado, da União, municipais. Esses pontos azuis são as áreas cedidas para instituições, né? Então, esse é um dos usos básicos, né, que remetem, sei lá, 4.000 anos antes de Cristo, quando os caldeus utilizavam isso para demarcar suas áreas, os egípcios, né, demarcavam suas áreas para o controle do faraó. Mais um, rapidamente. Esse aqui, ó, é um que a gente utilizou para as obras.
onde os técnicos das obras, lá, o pessoal que vai lá abrir a vala, usa o smartphone com o survey. Clica num ponto aí, ó. Estão abrindo vala, então está lá o operário utilizando o survey. Certo? Então a gente tem as informações, os dados ali embaixo, certo? O app utilizado aqui é o Operation Dashboard. Então, os outros que a gente utiliza, tá? Encerrou. Tá bom. Acessem www.gel.canoas.rs.gov.br. Aí vocês podem desfrutar das outras aplicações que são disponíveis no portal. Ou, se quiserem, também podem entrar em contato com a prefeitura. Oi? Tá bom, obrigado. O Daniel colocou ali que tinha assim, 40 mil metros de área construída clandestina. Na Secretaria de Habitação, tem fiscais, recebem hora extra, diária, tal. Como é que tem 40 mil metros de área construída clandestina se é o trabalho dele fazer isso? Então, assim, ó, a questão da eficiência, ela tem que vir, tem que ser medida. Ninguém é contra cortar a hora extra, salário, nada, mas o cara tem que entregar o produto para aquilo que ele está na sua secretaria. E isso é cobrado diretamente do secretário, não é do servidor. Então, assim, é por isso que tem esses resultados. Quer dizer, a partir do momento que tu tem TI, tem sistema, tem plataforma, fica muito fácil de gerenciar, é uma barbada, ninguém fica estressado, porque está tudo ali. Então, assim, ó, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Eu fico muito satisfeito, acho, com o que a gente conseguiu partilhar um pouco no dia de hoje, né? A realização, ela é muito impactante e a forma, os olhares, as demandas, como a tecnologia conseguiu a suportar, como essa plataforma que virou, acho que, quase que o tema da nossa sessão no dia de hoje, ela perpassa as nossas ações, a operação, o planejamento, a gestão. Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer a todos os palestrantes. A gente tentou executar esse dia com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção a todos. E a gente espera a gente poder ter alcançado um pouco essa provocação que ela é muito positiva nesse olhar, um olhar de comparação, desse exemplo, de inspiração, para que também a gente faça um convite, que vocês se tornem, né, os protagonistas, e nós estamos disponíveis aí a apoiá-los nesse protagonismo dentro dos negócios de vocês. Bom, mas da minha parte, obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui com vocês, reconheço e parabenizo a Codex, nomeando você e toda a tua equipe, e principalmente parabenizo a todos que vieram, agradeço pela energia, pelo esforço, ter vindo, passado o dia aqui com a gente, quem apresentou o trabalho também, mais do que nunca, meus agradecimentos, meus parabéns. Esse evento para a gente foi um marco, né? Porque nós estamos praticamente o primeiro ano de atividade mais intensa da Codex aqui, representando a imagem aqui no Sul. E já no primeiro ano já fazer um evento como esse é muito bom de ver. E faço voto que isso se repita, né? Que seja o primeiro de muitos encontros ESRE Sul, cada vez melhores e maiores. É assim que tem acontecido com todos os encontros de usuários, tanto que a ESRE promove no exterior, como a gente no Brasil. Nosso primeiro ESRE foi em 2011. Nossa. Estou pensando já no... Essa aí na época eu ainda estava escrevendo no papel. Então, isso aí, não tem muito mais do que dizer, a não ser realmente agradecer e desejar para vocês aí um bom regresso aí para casa. Muito obrigado. Perfeito.
A gente estava lembrando, conversando com alguns colegas, a gente, acho que 4 ou 3 anos atrás, a gente pela primeira vez, enquanto imagem, né, eu fiz parte da imagem antes de ir para a Esri, a gente fez um roadshow. A gente fez 5 eventos, a gente foi para Recife, a gente veio a Curitiba, a gente foi no Rio, a gente foi em São Paulo e a gente foi a Brasília. E a gente teve um feedback muito bom do quanto os usuários queriam que a gente estivesse por perto para ouvi-los, aprender com eles e, né, ter esse momento de compartilhar tecnologia e tudo mais. E aí, até então, a gente teve esse ato, né, de não ter tantos eventos regionais, isso voltou, isso é muito bom. Tem uma frase, o Vinícius falou, né, o CEO da Esri, que é o Jack Dangermond, que ele fala que a gente tem que estar focado em ser interessado e não interessante. Ou seja, eu chegar aqui e assistir os clientes falando e explicando como eles estão usando a tecnologia no dia a dia, e eu sei que todos eles poderiam ter feito, sei lá, 1h e meia de explanação. E é muito melhor ouvir o cliente contando como ele está aplicando, o que ele está recebendo do uso da nossa tecnologia, do que a gente ter que apresentar. Então, assim, acho que não tem outra palavra, é prazeroso demais e recompensante a gente chegar aqui e ouvir todos esses cases que vocês estão fazendo, até porque muitos são pioneiros no que estão fazendo e tudo é muito replicável. A gente viu muito exemplo de coisas feitas por municípios e pelo Estado. Isso é exponencial. Isso pode ser replicado para todos os 5.000 e tantos municípios, para todos os estados da federação. Então, assim, é muito interessante ver o nível do trabalho que está sendo executado. Então, foi ótimo. Muito bom. Parabéns para vocês. Pessoal, nós não fizemos o nosso intervalo. A gente vai fazer agora um network. Eu não sei se a Daiane tem uma fala. Mas eu gostaria também de estender alguns convites já, aproveitar o momento. A gente está com um momento de... Vai ser realizado um lançamento... Está sendo realizado hoje, é isso, Débora? Então, eu não sei se todos ouviram, é uma campanha de férias de treinamento da Academia GIS. Se vocês quiserem mais informações, vai ter cursos também à distância, que vai abordar muitos dos aspectos que a gente explorou hoje. Podem procurar ou o time da Codex ou a Débora aqui, que ela vai poder informar um pouquinho mais, tá? Deixa eu passar a palavra para a Daiane. Agradeço, então, a fala. E vamos encerrar a tarde, então, né? Agradecemos a presença de todas e todos e convidamos para participar do nosso Networking Coffee, para tirar algumas dúvidas com os nossos painelistas. Aproveitem para conversar, então, com os nossos especialistas e participar da demonstração de GIS, aplicada à realidade virtual, e para conhecer os treinamentos oferecidos pela Academia GIS, aqui com a Débora. E esperamos vocês em 2020. Agradecemos essa tarde, esse dia incrível que nós passamos juntos. Muito obrigada.